possa me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Eu sou João Batista e venho até você nessa manhã com as palavras de esperança. Hoje em Hebreus, capítulo 5, de 1 a 10, e nós vamos refletir, entre tantas outras riquezas que essa leitura traz, nós vamos refletir que nós somos moldados pelo sofrimento. Isso é uma grande verdade, nós já sabemos que quando nós abrimos o nosso coração, Deus, quando nós permitimos Deus, Ele vai trabalhando em nós com aquilo que nós o oferecemos. E às vezes a nossa vida ela é cheia de altos e baixos, né? Mas nós somos capazes de aprender muito mais com aquilo que às vezes dói em nossa alma, né? Quando está tudo bem, muitas das vezes nós não tiramos lições tão importantes. Agora, quando acontece algum momento difícil, aí sim, aí nós abrimos o coração, aí nós vamos sendo lapidados, né? É como o barro na mão do oleiro. Ele vai dando a ele as formas que ele quer dar, né? E assim também é conosco. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, Ele vai trabalhando a nossa vida, Ele vai trabalhando o nosso coração e nós vamos sendo moldados segundo o coração de Deus. Então vamos à leitura. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons, sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos próprios pecados, quanto também pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou João Batista e tenho um convite muito especial a fazer a vocês. Dia 22 de outubro vai acontecer na sede da Renovação Carismática Católica em Patos de Minas o Retiro Palavra de Esperança. Para você participar é muito simples. Do dia 2 ao dia 20 será feitas as inscrições via Pix, né? Você faz o depósito do valor de R$30, manda o comprovante aqui, está aparecendo aqui embaixo, todos os contatos, né? O Pix e o número para o qual você vai encaminhar o comprovante e fazer a sua inscrição. Será uma alegria receber cada um de vocês. Dia 22 de outubro, em Patos de Minas, valor da inscrição R$30 para ajudar nas despesas com a alimentação. Tenho certeza que será um retiro que vai transformar a sua vida. Espero cada um de vocês. Combinado? Forte abraço e até lá. O Pontífice Supremo, aquele que é o grande líder no que diz respeito à nossa fé, porque isso é que significa pontífice, né? Líder religioso, entre outros significados, é aquele que é o próprio Cristo, né? Ele é o sumo pontífice, ele é aquele que é a grande referência para nós, é aquele que foi escolhido por Deus, o seu próprio Filho, para a missão de se entregar por inteiro, né? Se tornando sacrifício
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a palavra, ela vai dizer, né, no significado da palavra pontífice, aquele que oferece a Deus sacrifícios, né, e tudo, né, os dons, os sacrifícios, né, em favor do povo. Mas o interessante é que Cristo, o próprio Cristo, ele se dá como oferta, ele se sacrifica, ele se entrega. Aí nós vamos lembrar daquela passagem onde diz que pelo pecado de um homem entrou a morte, né, o sofrimento, a dor no mundo. Isso foi Adão, foi Eva. E pela obediência de um homem entrou a salvação no mundo, porque a palavra de Deus vai dizer em Filipenses que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele se torna o sacrifício, ele se torna a oferenda, a oferta, para que eu e você pudéssemos alcançar graças e bênçãos. E a palavra vai dizer que ele, enquanto aqui estava, ele elevou a Deus seus pedidos, suas orações, e por Deus ele era atendido, né? Quando nós lemos essa leitura, nós entendemos também que, por exemplo, versículo 4, ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus. Então, o ato de ser um pontífice, um líder, aquele que vai à frente, não é uma escolha meramente humana, é um chamado de Deus. Por isso que é tão bonito, né? Quando alguém assume o lugar de sacerdote, por exemplo, nós entendemos que muito mais do que uma simples vontade humana, ali existe o chamado de Deus, né? É Deus que chama. É Deus que chama a missão, por exemplo, de uma vida consagrada, de uma vida religiosa, ao sacerdócio. Então, servir a Deus não pode ser para nós um peso, meu Deus. Servir a Deus para nós tem que ser entendido como uma grande honra, porque Deus, ele não precisa, mas ele quis contar com a minha pequenez. Ele quis contar comigo para a missão de estar à frente do povo durante o período, né? O título de filho, né? O chamado filho de Deus, nós seremos eternamente. Servo, assim que eu compreendo o meu chamado, eu sou um servo do Senhor, eu estarei servindo o Senhor e eu espero, no meu caso, eu espero servir ao Senhor até o último suspiro da minha vida. E depois que eu for, né, se assim ele me achar digno de alcançar um dia o céu, a salvação, quando chegar diante dele, se ele precisar que eu trabalhe lá no céu também, eu estarei à disposição. É assim, eis-me aqui, Senhor. Agora, o título de coordenar, aquele que vai à frente, esse título não é eterno. O coordenador, ele fica ali por um tempo, já dá licença para que outro venha. É por isso que às vezes eu fico tão triste com o trabalho de muitas pastorais, até mesmo da renovação, de movimentos, pessoas que tomam conta do cargo, né? Não é assim, não é ser dono, é chamado, ele tem um tempo. Cumpriu aquele tempo, acabou, já está pronto, é outro que vai vir. Nós não somos dono de cargo, nós não somos dono de nada, não. O Senhor é que chama, e quando o Senhor chama, aí a coisa acontece. Quando nós queremos tomar posse e cuidar do nosso jeito, costuma dar errado, né? Porque aí já não é aquilo que agrada o coração de Deus. Então, coordenar, estar à frente, tem um tempo. Terminou esse tempo, dá licença, outro vem e faz o trabalho, às vezes muito melhor do que a gente. É assim que funciona, né? Vamos lá, continuando a leitura, versículo 5, assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Está vendo? Nem o próprio Cristo atribuiu a ele essa glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada porque aquele que lhe diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, como também diz em outra passagem, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, sacerdote eterno. Cristo, aquele que continua a clamar em nosso favor, aquele que está ao lado de Deus, clamando em nosso favor e permitindo, com seu olhar de misericórdia, que a vida possa ir nos moldando e que a gente possa ir tornando servos, filhos de Deus segundo o seu coração. Nos dias de sua vida mortal,
Dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas àquele que o podia salvar da morte e foi atendido pela sua piedade. Aí você vai falar assim, mas Cristo morreu. Sim, mas nós estamos falando aqui da morte eterna. A palavra vai dizer lá na explicação do rodapé assim, ele foi atendido. Como? Mas somente na ressurreição, porque Cristo ele ressuscitou e a palavra nos ensina, nós acreditamos que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando morremos, a pessoa, quando ela morre, ela tem aí o juízo pessoal e o juízo, no sentido de toda a humanidade, da forma que Deus irá julgar a todos. Se, com a graça de Deus, alcançamos aí a ressurreição, alcançamos a vida eterna, nós entramos na vida, E se formos condenados ao inferno, aí nós teremos a morte eterna, a morte definitiva, Então, quando a palavra fala que Jesus dirigiu ao Pai súplicas, clamores, lágrimas, por tantas pessoas, por tantas realidades, tantos foram alcançados, ele também levou a Deus o clamor. Você lembra lá naquele momento da suprema angústia? Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não faço o que eu quero, mas sim aquilo que é da tua vontade. Então ele pediu, o sofrimento de Cristo naquele momento era tanto que ele suou sangue. Então nós percebemos aqui a grande dor, o grande sofrimento do Senhor, mas ao mesmo tempo a sua grande obediência, a sua grande fidelidade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Então, olha, por isso que eu quis colocar, eu achei muito interessante essa frase, se o próprio Cristo foi moldado, foi trabalhado na obediência, e pelos sofrimentos que ele viveu, por isso que eu quis colocar, nós somos moldados pelo sofrimento. Gente, quando nós, por exemplo, uma pessoa que é muito arrogante, se acha superior a todo mundo, quando essa pessoa enfrenta uma situação difícil e tem a humildade de olhar para aquela situação e aprender com ela, nós percebemos uma grande ação quando o sofrimento bate à nossa porta. Então, a pessoa que é muito arrogante, autossuficiente, se acha melhor do que todo mundo, de repente o sofrimento bate à sua porta e essa pessoa é moldada pela dor, pela angústia, pelo sofrimento. Então, se às vezes você que está aí me ouvindo hoje é uma pessoa de um temperamento muito explosivo, às vezes é uma pessoa, desobediente, segundo aquilo que é vontade de Deus, que você possa aprender então com os sofrimentos da vida, com as dores da vida. É difícil, gente, quando a gente tem que aprender com o sofrimento. Às vezes, vamos usar aquela expressão, o brasileiro às vezes só muda de atitude quando dói no bolso, Por que nós somos às vezes o país que mais tem radares espalhados na rodovia? Porque as rodovias às vezes não oferecem a segurança que nós precisamos, são poucos lugares aí que são duplicadas, pelo menos aqui na nossa região, e nós às vezes abusamos. A velocidade é 90, eu às vezes estou aí de 110 na rodovia, que é uma velocidade até comum, pelo que a gente percebe, e a gente percebe que tem veículos que nos ultrapassam aí a 150, 160 por hora. Aí eu te digo, por que às vezes tem que ter tanto radar? Porque nós vamos mudar de postura somente quando doer no nosso bolso. Eu estou usando esse exemplo que assim todo mundo me entende. Então, muitas das vezes, o sofrimento que bate à porta do nosso coração, o sofrimento que bate na porta da nossa casa e ele entra de alguma forma ou de outra, o sofrimento acaba chegando até nós. Esse sofrimento ele precisa ter uma função na nossa vida, ele precisa nos lapidar. Ele precisa nos lapidar, ele precisa nos tornar pessoas melhores, mais santas, ele precisa nos fazer refletir sobre a nossa vida, entender que se ele chegou até nós, é porque Deus precisa trabalhar em nós a conversão, a libertação, a mudança de atitude, a mudança do coração. Deus não permitiria a dor e o sofrimento chegar até nós se não fosse para nos fazer pessoas diferentes, pessoas melhores. Então Deus, ele permite que a dor chegue até nós
para nos santificar, para nos conduzir para o céu, para nos fazer pessoas melhores. Você tem aceitado quando o sofrimento bate à sua porta? Porque eu conheço pessoas que também, ao invés de aceitar as mudanças, essas pessoas se revoltam contra Deus. E aí mora o perigo, né? Porque Deus está querendo nos lapidar, querendo transformar a nossa vida, e nós nos fechamos. Então, quando o sofrimento bater a sua porta, abre a porta e deixa ele entrar e resolve. Não adianta a gente querer ficar fugindo das coisas, gente. Tem gente que não assume a sua dor. Quando a dor chega até você, assume essa dor. Mas diga para Deus: em ti, Senhor, eu vou vencer. Me ensina, vai me lapidando, vai me trabalhando segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade, segundo essa dor que eu estou tendo que enfrentar. E o versículo 9 e 10, para concluir, vai dizer: uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Claro que aqui estou falando do próprio Cristo, né? Porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo é sacerdote para sempre. Aquele que se oferece por amor, aquele que se entrega por cada um de nós, aquele que sofreu a morte, sofreu o abuso, sofreu o desrespeito, sofreu a dor, se tornou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, através da obediência, da entrega total de Cristo, eu e você podemos alcançar um dia a salvação. Mas para isso, que o sofrimento e a dor possa ir lapidando, moldando todo o nosso ser. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, o nosso Salvador, pela ação do Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor: dai-nos um coração manso, dai-nos um coração humilde, um coração que aprenda com a dor, um coração que aprenda com o sofrimento. Que todas essas realidades que eu vivo, Senhor, apresenta para o Senhor, meu irmão, minha irmã. Quais são as suas realidades? Peça para Ele. Através deste problema, dessa dor que eu travo, que eu luto todo dia, eu te peço, vai lapidando o meu coração, vai retirando os excessos, vai santificando a minha mente e todo o meu ser. Senhor, que a minha forma de viver principalmente agrade o seu coração. E aquilo que eu faço que não agrada ao Senhor, eu te peço, me perdoa, e vai arrancando os excessos, vai lapidando, vai moldando a minha vida segundo aquilo que é de sua vontade. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos, e que tudo aquilo que você tem enfrentado e vivido, meu irmão, minha irmã, possa ir lapidando o seu coração, moldando a sua vida e todo o seu ser. E não se esqueça, sede santos, como Deus é santo. Bom dia. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.